3 erros mais comuns que o paciente que tem enxaqueca comete. Muitas vezes ele não sabe que isso é um erro e deixa isso para lá, e isso pode gerar uma consequência importante. O que acontece? O mais comum, o paciente que tem enxaqueca, ele já sabe desde a adolescência, ou muito jovem, porque às vezes tem uma história familiar, é mais comum em mulheres, então tem a ver com o início do período menstrual, né? Toda alteração hormonal feminina, e ela tem um gatilho, ela acaba tendo a enxaqueca, né? Uma vez que essa enxaqueca ela acontece, o que você vai ter que ficar atento, né? Primeiro lugar, é mesmo enxaqueca? Por quê? Esse é o erro mais comum que eu vejo nos pacientes que têm enxaqueca, né? Grande maioria das vezes ele recebe, entre aspas, esse diagnóstico do pai, da mãe, de um parente, ela tem enxaqueca. Às vezes pelo pai e a mãe ter enxaqueca, ele identifica o padrão, bem parecido com o dele, e fala isso, mas nunca foi no médico. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Claro que a enxaqueca é o tipo de dor de cabeça mais frequente e mais comum que vocês vão ouvir falar no dia a dia. Então, se você não recebe o diagnóstico correto, e aí esse é o principal erro, né? Você não faz o tratamento que deveria ter. Na época de seu pai, de sua mãe, de seus avós, não tinha medicação profilática direito. A gente entendia muito pouco. E às vezes são pessoas que durante uma vida toda tiveram sofrimento, tiveram incômodo, prejuízo de qualidade de vida, muitas vezes transtorno até do humor por causa da enxaqueca. Então é necessário você ter o diagnóstico da enxaqueca, né? Você tendo o diagnóstico de enxaqueca, o médico vai fazer o tratamento profilático, que aí já vem o segundo erro mais comum. A maioria das pessoas com enxaqueca não fazem tratamento para enxaqueca. Eles tratam quando tem uma crise de dor. Então toma dipirona, paracetamol, neosaldina, tramal, tilex, às vezes toma até de forma aleatória quando a dor vem, mas não faz nenhum tipo de remédio para evitar que a dor venha. O mais importante quando você tem enxaqueca é fazer o tratamento profilático, que evita que a dor venha. Todo mundo vai precisar, Júlio? Não. Vão ter pessoas que vão ter dores tão esporádicas que não vão precisar fazer esse tipo de tratamento. Mas a grande maioria das pessoas tem essas dores recorrentes de cabeça que realmente é indispensável fazer o tratamento profilático. Esse é o segundo erro mais comum, né? Terceiro erro mais comum que eu noto no paciente enxaqueca, perceba, enxaqueca é muito comum, 15% das mulheres têm. Então, uma das doenças mais frequentes. E às vezes ela está acostumada, porque desde a adolescência tem. E aí vem o terceiro erro. Muda o padrão da dor, muda o tipo da dor. E ela dá alguma justificativa para ter aquilo acontecido. É porque eu briguei, é porque eu estou chateada, é porque eu não dormi bem. E não procura ajuda médica. Toda vez que você tem uma queixa muito frequente há muitos anos, você acha que aquilo é normal. E muitos pacientes que têm enxaqueca, eles descobrem tumores, eles descobrem meningiomas, eles descobrem neurinoma, mas eles deixaram anos para lá, porque acharam que tinha alguma relação com a enxaqueca que ele tinha. Ah, minha enxaqueca está mais forte, minha enxaqueca mudou. Então ele recebeu o diagnóstico de enxaqueca lá atrás, ou achou que tinha enxaqueca, muda o padrão da dor, ele acha que é a enxaqueca que mudou, e não que tem outra doença. 15% da população tem. Então eu canso de ter pacientes que recebem o diagnóstico de um tumor, mas ficaram muitas vezes meses ou até anos sem ter feito exame, sem ter ido no médico, porque achava que era da própria enxaqueca que estava mais forte, tá bom? Espero ter ajudado, não deixe isso acontecer com você.